A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amados, estou aqui hoje para falar sobre chamado, sobre propósito. A palavra do Senhor diz que Jesus certa vez chega até Levi, Mateus, um cobrador de impostos. E ele estava sentado ali à mesa fazendo a cobrança de impostos. E Jesus passando ali chega até ele. E Jesus olha para ele e fala para ele: siga-me. A palavra fala que ele abandona tudo, que ele deixa ali a mesa, deixa ali tudo que ele estava fazendo e vai seguir Jesus. Ele abandona todo o seu lucro que ele tinha ali, toda a proteção dos romanos, e sua vida tranquila, seu dinheiro, um certo status, junto aos romanos, se bem que não era tanto assim, porque o judeu para o romano não queria dizer nada. E por cobrar impostos dos judeus, para os judeus também Mateus não queria dizer nada. Então é um homem que vivia aparentemente bem, mas só na aparência. Porque é uma pessoa que não tinha o carinho, não tinha a admiração de ninguém. Essa que é a verdade. E Jesus chega para ele e fala: siga-me. O que eu vejo é que Mateus ele estava ali sem um propósito, Ele estava ali justamente empurrando com a barriga, vamos dizer assim. E eu creio que ele estava tremendamente frustrado, porque uma pessoa que ela vive sem propósito, ela não tem um objetivo claro da vida. Ela não tem uma direção clara do que ela quer da vida. E é necessário um despertamento dessa situação para que você tenha um reconhecimento de que você está caminhando sem direção, sem propósito, você está caminhando sem saber exatamente para onde vai, você está caminhando sem um destino. E há a necessidade aí então de entender o chamado. Qual o meu chamado? Porque, veja bem, o propósito é que direciona o chamado. Ah, eu tenho um chamado, mas você tem propósito? Não, então você não tem um chamado. Porque o propósito ele direciona o chamado. E eu vejo ali que então o Senhor o chama. E ele olha para Jesus e ele vê um propósito. E fala: cara, esse homem tem algo mais do que o dinheiro dos romanos. Esse cara tem algo mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Então eu vou segui-lo, eu vou dar um propósito à minha vida. E a Bíblia fala que ele abandona tudo e segue a Jesus. Queridos, essa palavra nessa manhã é para te despertar. O que você está fazendo da sua vida? Qual o teu chamado? Qual o teu propósito? Qual a direção que você está dando na sua vida? É o que você está fazendo que está direcionando a tua vida? Qual o teu destino? Qual o teu ponto de chegada? É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. A sua vida não pode ser uma caminhada sem rumo, uma caminhada sem direção, um caminhar por caminhar, viver uma vida sem graça. Jesus é que dá graça. Jesus é o Deus da graça. Jesus é o que dá graça à vida, que dá um propósito, que dá a direção, que dá o motivo pelo qual nós devemos caminhar. Se você está vivendo uma vida sem Jesus, você está vivendo uma vida sem graça. Você está vivendo uma vida sem propósito e você não tem chamado. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. É lógico, você não sabe qual é o seu propósito. Você não sabe o que você está fazendo da tua vida aqui. Você precisa estabelecer exatamente o que você quer da sua vida, o que você quer da sua história, para que você então tenha
isso como um chamado, como uma diretriz, um norte, uma coisa que vai te impulsionar sempre a caminhar com Deus. A Bíblia fala sobre seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando você tem um propósito, você entende o teu chamado, de se aproximar do Senhor, de buscar a ouvir o Senhor e entender a vontade dEle e aquilo que Ele tem para você, para a sua vida, para a sua casa, sua família, sua vida profissional, tudo. Deus é aquele que te direciona, Jesus é aquele que te impulsiona a entender o porquê que você está nessa terra, o que você veio fazer nessa terra. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui por acaso. Você tem um chamado e você tem um propósito, você só não sabe qual é. E você só entende e vai saber qual é quando você se aproximar de Jesus. Quando você ouvir o Senhor dizer, vem, e aí você vai largar tudo aquilo que te segura, você vai largar tudo aquilo que te mantém, né, nessa posição de frustração, nessa posição de rejeição, de depressão, de opressão. Mateus, ele era oprimido pelos romanos, ele era desprezado pelos judeus. Então, quando você não sabe o que você está fazendo nessa terra, você aceita qualquer coisa. Só que essa coisa, ela te mantém nessa situação, nesse estado de humilhação, de desprezo, de angústia, de frustração, de não conseguir realizar nada. A Bíblia fala que ele dá uma festa, e ali foram muitas pessoas importantes. Era um homem cercado de pessoas importantes, era um homem que fazia uma festa, reunia multidões ao seu redor, mas ele estava sozinho. Queridos, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos no meio da multidão? Quando você não tem um propósito claro, quando você não tem um objetivo claro, quando você não sabe qual é o teu chamado, você vai estar cercado de pessoas, mas vai estar sozinho, vai se sentir sozinho. Sabe por quê? Porque o dinheiro não preenche, as pessoas não preenchem, coisas não preenchem o espaço que só cabe Jesus. Às vezes esse vazio dentro de você é justamente isso. Você tenta na bebida, nas drogas, você tenta nas festas, nas diversões, você tenta no sexo, você tenta em tudo e nada preenche aquele espaço. Por quê? Porque ali só cabe Jesus, amado. Não adianta você pôr outra coisa ali, não encaixa, não cabe. Então nessa manhã a minha palavra é: busque em Deus qual é o teu propósito. Queridos, não basta dizer, pastor, mas eu vou na igreja. Pastor, eu participo do culto, eu canto no louvor, eu até prego a tua palavra. Querido, se você não tiver um propósito claro do que você quer, não adianta. Não adianta. Você precisa buscar em Deus. Quem vai te dar uma resposta é o Senhor. Ah, mas eu sirvo a Deus, eu já aceitei Jesus. Eu não estou falando disso, querido. Amém que você fez isso. É o começo, é o primeiro passo. Mas você tem intimidade com Ele? Você tem um momento como esse aqui, de parar ao silêncio e de falar assim: Senhor, eu não quero ouvir mais nada, só quero ouvir o Senhor. Senhor, minha vida está assim, e o que o Senhor tem para mim? Filho, Ele vai te dar a resposta. Com certeza Ele vai dar. Aquele momento de oração, aquele momento de devocional, aquele momento de encontro com o Senhor. Esse é o momento de encontro que estabelece o propósito. E uma vez o propósito estabelecido, está aí o teu chamado. Você entendeu qual é o teu chamado? Então a minha palavra nessa manhã é hoje:
O que você tem que deixar? Talvez é alguma coisa que está te prendendo. E você não consegue deixar para seguir verdadeiramente o Senhor. Mateus ouviu falar de Jesus. Mas ele não ficou só no ouvir. Quando ele viu Jesus e Jesus falou para ele, vem, ele entendeu o propósito. Ele entendeu o chamado. E ele agiu. E ele foi. Talvez essa palavra é o que vai te despertar para o propósito. Talvez essa palavra é o que vai fazer você hoje entender o porquê que a sua vida está do jeito que está. Faltava esse pau, esse toque. E agora, que você sabe disso, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual a atitude que você tem que tomar? Você vai continuar parado nesse lugar que você está? Você vai continuar parado nessa frustração? Você vai continuar parado naquilo que aconteceu na tua vida anos atrás? Talvez o que está te segurando é o que aconteceu no teu passado. Ou passou. Você já venceu isso. Você só não percebeu. Você já venceu isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já venceu esse teu passado. Ele passou, esquece. Pega como experiência para crescimento, não para te parar. É hora de caminhar. Chega de chorar pelaquilo que já passou. Começa a sorrir pelaquilo que Deus tem para você na frente. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É tempo de amanhecer na tua vida. É tempo de alegria, é tempo de mudança. É tempo de você levantar a cabeça e falar, Senhor, eu estou aqui. Qual o meu propósito? Qual o meu chamado? Senhor, eu quero ir. Me chama, Jesus. E você vai ouvir Ele dizer, vem. Amém? Fica com essa palavra nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê sabedoria, discernimento, entendimento da vontade dEle. E você se levante hoje como um gigante para viver aquilo que Deus tem para você viver. Que é uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de felicidade ao lado dos seus. Fica com essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Compartilha essa palavra com alguém, manda. Para alguém que de repente se encontra aí parado, caído, sem saber qual o propósito da sua vida, qual a direção tomar. Alguém que de repente está parado numa depressão aí, precisa de uma palavra de incentivo, precisa de uma palavra que a liberte disso e a faça levantar para viver o melhor de Deus. Temos coisas incríveis para viver em Deus, só não discernimos ainda, porque nós não sabemos qual é o nosso propósito. Compartilhe essa palavra, curte aí, manda para os seus amigos e se inscreve aqui no canal Pastor Fazendo Arte. Toda manhã eu venho aqui no bosque fazer minha caminhada. Quase todo dia eu tenho uma mensagem para o teu coração. Então ative o sininho ali para receber as próximas mensagens. Se inscreve lá, canal Pastor Fazendo Arte. Não dói nada. Vai lá, pip. E ajuda o pastor a levar essa palavra a mais pessoas. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe. Um bom dia para você. Levanta essa cabeça. Deus tem coisas grandes para você viver. Amém? Deus te abençoe.